Olá, eu sou Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso, daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Hoje eu fiz um coque, gente, ele tá quase saindo da tela, mas foi o que deu para fazer. Eu tô me achando meio estranha, mas vamos lá. Muito obrigada por você ter clicado nesse vídeo, seja porque você já é um inscrito aqui do canal e estava esperando ansiosamente por um vídeo novo, ou se você está chegando aqui agora, eu espero muito que você goste, se inscreva e fique aí no vídeo até o final. O caso que eu tenho para contar aqui para vocês hoje, eu acredito que ele não seja muito conhecido pela maioria, eu mesmo não conhecia, eu acabei conhecendo há pouco tempo atrás e eu achei ele interessante pelo modo que a investigação se seguiu e como, gente, o faro, o tino de um investigador é muito importante para resolver um caso. De você não desistir, aquela vozinha, sabe, que fica no ouvido, dizendo, olha, vê de novo isso aí, presta mais atenção, não desiste, e é meio que isso que acontece nesse caso, para que tudo fosse resolvido. O caso de hoje se passa em Fountain Valley, que fica em Los Angeles, na Califórnia, um local tranquilo e um lugar bom para se viver. Inclusive, na placa da cidade, tem uma frase embaixo que diz exatamente isso, um bom lugar para se viver. Lá vivia a família Carver, que era composta pelo marido Al, pela esposa a Jane e os dois filhos, Cliff e Justin. O Al e a Jane, eles se casaram mais ou menos lá em meados dos anos 70. Ele era diretor de operações de uma empresa de saúde e a Jane era comissária de bordo da United Airlines. Em algumas fontes diz que ela ainda era comissária, em outras eu entendi que ela já tinha se aposentado. Mas enfim, foi essa a carreira dela durante a maior parte da vida. Eles tinham, como eu falei, os dois filhos. O Cliff era o mais velho, aqui na época dos fatos ele tinha 20 anos e o Justin ele tinha 14 anos. Sobre o casal, os amigos relatam que eles tinham um relacionamento amoroso e feliz e segundo os filhos, eles se completavam, porque o Al era mais conservador, mais cauteloso e a Jane era mais aventureira. A Jane é descrita como sendo uma mulher muito vibrante, muito positiva, ela não gostava de ficar parada, ela era muito ativa na vida dos filhos, tanto na escola quanto fora dela. Como ela ficava muito tempo no ar, né, no avião, quando ela estava em casa, era o que ela gostava de fazer, né? Atividades com os filhos dela, ao ar livre. Inclusive, ela levava, às vezes, os meninos nessas viagens, por exemplo, assim, para ensinar em loco, né, no lugar certinho ali, quais eram as capitais dos estados e tudo certinho. Ela gostava dessa interação, assim, dessa união com a família e os meninos também. No dia 11 de junho de 1995, era um sábado, e era um sábado comum ali para a família. A Jane e o Al, eles normalmente corriam de manhã, era uma coisa que eles gostavam de fazer juntos. Inclusive, foi até o Al que trouxe a Jane para esse mundo ali das maratonas, das corridas. Eles praticavam muito isso. Mas naquele dia específico, o Al não iria correr com a Jane. Ela iria sozinha, inclusive ela já estava super animada, já estava indo porta fora para correr, enquanto o Al ainda estava assim, acordando. Ele ficou em casa naquele dia porque ele disse que tinha algumas pendências ali financeiras, ele tinha que assinar alguns cheques, algumas coisas sobre pagamentos, então ele resolveu ficar em casa resolvendo isso e inclusive também ficou em casa o cachorro da família, porque quando eles iam correr juntos, o cachorro também iria. Então a Jane foi sozinha correr nesse sábado. Perto da casa ali da família, tinha um parque. Vou tentar colocar aqui no mapa mais ou menos para vocês, então vocês já devem estar vendo aí na tela. Ela corria nesse parque, dava algumas voltas nele e depois ela voltava correndo para casa. Era ali mais ou menos 8 da manhã de sábado. Ela já estava se aproximando da sua casa, cerca de uma quadra mais ou menos, quando ela não percebeu que ela estava sendo seguida. Existia um carro branco com um homem dentro que estava observando os passos da Jane. E ele foi se aproximando dela. Quando ela chega num cruzamento específico ali bem próximo do parque e também, inclusive, era na frente de um hospital, esse homem sai desse carro branco, vai em direção a Jane. Ele tenta meio que
puxar ela para dentro do carro, mas ele não consegue, quando de repente ele simplesmente atira no rosto da Jane. E do mesmo jeito que ele chegou, ele entra no carro e foge. Vejam, gente, nesse lugar que aconteceu era um lugar movimentado, não era um lugar ermo, não era um lugar vazio, não era uma rua escura, nem nada do tipo. Era 8 da manhã de um sábado, numa avenida movimentada. E na frente de um hospital, perto de um parque, era uma coisa assim que essa comunidade ali nunca tinha visto. Muitas pessoas ali viram o que aconteceu. Tinha muita gente passando, porque, como vocês viram e como eu expliquei, é um lugar movimentado. Testemunhas que viram o que aconteceu disseram que esse homem não disse nada para Jane. A única coisa que eles conseguiram ouvir foi a Jane falando. Na verdade, ela estava gritando, falando: "Não, por favor, não". Logo que isso acontece, uma testemunha também liga para o 911 para contar o que tinha acontecido. A polícia chegou até que rapidamente no local e o All, que estava na casa dele, fazendo aquelas penências financeiras, ele começa a escutar muitas sirenes, né? Era a sirene da polícia, era a sirene de ambulância. Ele sai da casa e ele pergunta para uma pessoa que estava passando ali se ela sabia o que estava acontecendo. E essa pessoa diz: alguém atirou numa mulher no meio da rua. O All, como eu disse para vocês, morava ali próximo, né? A Jane, ela já estava ali a uma quadra da casa. Então ele resolve ir até essa movimentação, tudo que estava acontecendo. E não demorou muito para ele perceber que a mulher que estava caída na calçada era a Jane, a sua esposa. A Jane, ela foi alvejada bem abaixo do olho aqui, e essa bala acabou atravessando e rompendo a medula espinhal. Foi algo muito certeiro, né? Um tiro no rosto é porque alguém foi lá especificamente para tirar a vida da Jane. Os paramédicos levam a Jane para um hospital mais próximo. Eu não consegui descobrir se esse hospital mais próximo era esse que ficava logo em frente, né? Mas enfim, ela foi levada. Nesse momento, o All, ele não sabia o que fazer, ele ficava sentado na calçada chorando, mas ele sabia que ele tinha uma missão ainda mais triste, que era dar essa notícia aos filhos. Quando ele volta para casa, o filho mais novo, Justin, ainda estava dormindo, porque era sábado de manhã, lembrando aqui. Ele acorda esse filho e fala que ele precisa acordar, porque eles precisam ir para o hospital, porque a mãe dele tinha sido baleada. O filho mais velho, o Cliff, ele não morava mais na casa, porque ele estava fazendo faculdade em outro lugar. E a gente sabe que lá nos Estados Unidos é bem comum isso, né? O filho que está na faculdade vai sempre morar na faculdade. Então o pai teve que ligar para o Cliff. O Cliff, ele estava em outro estado, ele estava no Oregon. E quando ele recebeu essa notícia do pai, ele apenas caiu de joelhos, ele não teve nenhuma outra reação, parecia que não era verdade. E o pai, ele não tinha muito o que dizer, ele só falou assim: olha, filho, a sua mãe levou um tiro e você precisa voltar para casa, porque a gente precisa de você aqui. A Jane, como eu falei, ela foi levada até o hospital, mas assim, o estado dela era muito crítico e ela não sobreviveu. O All, ele até foi levado até a sala ali onde estavam examinando a Jane, tentando fazer alguma coisa por ela, mas era óbvio ali que ela já estava sem vida. E o All, ele teve ali alguns minutos, né? Os médicos proporcionaram isso a ele para que ele pudesse se despedir da Jane. E agora era essa nova realidade, né, para os três, para o Cliff, para o Justin e para o All. Essa realidade de vida sem a Jane. O Cliff, ele deu na época uma entrevista para o LA Times, falando que 3 semanas antes desse ocorrido, a mãe tinha ido passar um final de semana com ele lá no Oregon. E eles fizeram coisas assim, triviais, né? Passear no parque, sair comer alguma coisa, passaram a maior parte do tempo rindo e conversando sobre vários assuntos. E que agora, né, que a mãe foi embora, que ele percebeu assim, o quanto muitas pessoas não dão valor a esses momentos pequenos, assim, né? Com a família, com a mãe, enfim. O Justin também falou que agora que ele não tinha mais a mãe, ele conseguia perceber o quanto ela fazia parte do dia dele, né? E que é muito fácil de você esquecer disso, de você não dar valor às coisas que a mãe faz por você sem reclamar e que fazem tanta falta, né? Então, é muito triste, assim, essa nova realidade que essa família iria enfrentar e não entender o porquê isso aconteceu. Vamos lembrar aqui que ela foi alvejada no rosto, no meio da rua. Como claramente isso era um
vídeo, né? Uma investigadora foi designada para esse caso. O nome dela é Kim Brown. E a missão dela era exatamente isso aqui que eu estava falando para vocês, descobrir o porquê e descobrir quem fez isso. A cena ali, né, do crime não tinha muita coisa. Era uma cena muito aleatória, como eu já mencionei, sábado de manhã, numa avenida até certo ponto movimentada. A pessoa não disse nada, não levou nada. E, claro, parecia assim que era realmente uma execução. Essa investigadora, ela foi até o hospital onde a Jane estava, né? Ela já tinha falecido, mas ela conseguiu olhar ali onde foi a entrada, né? Da bala, enfim, e ela chegou bem a essa conclusão. Foi algo muito próximo e algo muito, assim, certeiro, né? Na cabeça. Junto com essa investigadora, a Kim Brown, estava o detetive Bob Mosley. Nesse caso aqui, eu vou falar bem o nome dos detetives e tal, porque foi bem importante. Assim, em todos os casos, os detetives e investigadores são importantes. Mas esse caso vai ser importante para vocês entenderem a dinâmica aqui de como foi essa investigação, tá? A única coisa que eles conseguiram ali da cena do crime foi a cápsula, né? Que provavelmente era de uma 9mm. E o resto das coisas que tinham ali eram da Jane. Ficou o óculos de sol dela, que ficou quebrado, né? E também os fones de ouvido que ela estava usando. Uma coisa que eles tinham era que foi um crime ali com muitas testemunhas. E conversando com essas testemunhas, a polícia chegou às seguintes características para fazer um retrato falado. Eles disseram aos detetives que ele era um homem negro de baixa estatura, na casa dos 30 anos ou até 40. Ele era calvo, vestindo um casaco esporte marrom, com uma camisa de gola alta e calças escuras. Através dessa descrição que as testemunhas deram, foi possível fazer um retrato falado. Só que esse retrato falado foi feito só do suspeito de perfil, porque a maioria das pessoas não conseguiu olhar assim de frente para ele. Não ficava muito claro como ele era de frente, mas as pessoas lembravam muito do perfil dele. Por isso que esse primeiro desenho saiu aí só o perfil. Eles também descreveram a marca do carro e também que ele era branco e de 2 portas. Algumas testemunhas também falaram que assim que o homem entrou no carro para fugir, ele foi visto andando pela vizinhança, como se ele não soubesse exatamente como sair ali da região. E isso foi uma informação que aqui nesse momento não fez muito sentido e acredito que não vai fazer muito sentido para vocês também, mas guardem essa informação. Enquanto os policiais ainda estão ali investigando mais sobre a cena do crime, as testemunhas e entrevistando todo mundo, a detetive Kim Brown, ela vai falar com as pessoas que realmente conhecem a Jane. Porque a gente já está até acostumado aí, né, em vários casos que a gente vê, que normalmente quando o crime é dessa natureza, assim meio aleatório, tem alguém conhecido no meio, né, algum familiar, algum amigo, alguém do trabalho. E era nisso que a detetive estava focada, né, ela não iria descartar ninguém. Então, eles começam a chamar várias pessoas que conheciam a Jane, né? As pessoas ali da vizinhança que tinham um relacionamento com ela, pessoas que ela trabalhou, a família, claro, o marido também. E enquanto essas entrevistas estão acontecendo, a comunidade ali também começou a tentar ajudar de alguma forma. Eles começaram a distribuir panfletos contando o que tinha acontecido e dando o telefone para mais informações, se alguém pudesse ligar. Alguém que se encorajasse, né, que soubesse de algo, ligasse para ajudar a polícia. E assim, no total, gente, foi muita gente que foi ajudar isso. No total, eles distribuíram cerca de 250 mil panfletos. Era muita coisa, muita gente mobilizada. Mas apesar desses esforços, ninguém dava nenhuma informação, ninguém sabia de nada, ninguém conhecia esse sujeito ou assim reconhecia ele por aquele desenho. E a essa altura aqui, já tinham se passado alguns dias, a maioria das pessoas relacionadas a Jane tinham sido descartadas como suspeito. Mas o marido ainda não. Porque, de novo, a gente sempre sabe que nesses casos, às vezes o cônjuge pode fazer coisas mirabolantes, né? A gente já teve vários exemplos aqui no meu canal, e eu sempre falo que o meu canal nem é tão antigo assim, né? Só tem 1 ano e pouco. Uma coisa que eles desconfiavam muito do All era porque ele sempre ia correr com a Jane. Então, por que que naquele dia específico ele não foi, né? Será que ele sabia que ia acontecer? Será que ele combinou com alguém algo? Enfim, eram algumas coisas que ficavam no ar. E eu tenho certeza que você também está pensando isso.
Mas a polícia, ela começou a olhar toda a parte financeira da família, também entrevistando os amigos, relacionamentos, assim, de amigos e parentes, enfim. Eles não encontravam nada, nenhum motivo, assim, que pudesse justificar, por exemplo, ele encomendar a morte da esposa. Não tinha nada nesse sentido. E a última coisa que eles fizeram para eliminar o All totalmente, né, de ser um suspeito, foi fazendo um teste de polígrafo. Ele passou nesse teste de polígrafo e finalmente foi descartado como suspeito. E a polícia comentou ainda na época, depois do teste e tudo mais, que o All, ele sempre foi assim uma pessoa muito aberta. Ele colaborava com a polícia o tempo todo, ele nunca ficou indisponível, ele nunca não quis responder nada. Então, assim, é porque eles tinham que realmente ir até o fundo, né, assim, para descartar totalmente. Mas em nenhum momento o All teve uma atitude suspeita. E nesse momento aqui, a polícia conseguiu produzir um outro retrato falado. Na verdade, eles conseguiram meio que fazer a parte da frente do rosto que já existia, né? Então, agora esses 2 desenhos eram divulgados. Bom, foi colocada uma recompensa para qualquer informação sobre esse caso. Ela começou em 25 mil, depois foi para 40 mil, depois 50 mil. Parte aí desse dinheiro ia sair da empresa que a Jane trabalhou a vida toda, que era a American Airlines, né? Então, eles também estavam tentando ajudar de alguma forma. E as pessoas ali da comunidade começaram a ficar impacientes, né? Porque estava todo mundo querendo ajudar de alguma forma, a polícia também estava empenhada, né? Os investigadores, que era a Kim e o Bob, eles não sabiam mais o que fazer. Eles até colocaram uma placa ali no cruzamento onde tudo aconteceu. Nessa placa dizia assim, por favor, nos ajude a resolver esse crime. Tinha o telefone da polícia, tudo certinho para que todo mundo que passasse ali lembrasse do que tinha acontecido, né? E às vezes as pessoas ficam com medo de dizer, essa é sempre a esperança ali da polícia, né? Às vezes tem que passar alguns dias, algum tempo para quem viu alguma coisa, para quem sabe de alguma coisa, ter coragem, né, de denunciar e de falar. Então, essa era uma esperança, por isso que essa placa sempre ficava ali para que ninguém esquecesse. A detetive, a Kim Brown, era uma dessas pessoas assim que pensava nesse caso todos os dias. Ela queria realmente entender o que tinha acontecido ali, mas ela não tinha evidências, ela não tinha nenhum caminho para seguir. E foram se passando dias, depois meses, e 10 meses depois do que aconteceu com a Jane, outro crime acontece. Esse crime aconteceu em San Clemente, que fica ali mais ou menos uns 40 minutos ali de Fountain Valley, que era o lugar onde a família morava. E foi no dia 10 de abril de 96. Lembrando aqui que o caso da Jane foi dia 11 de junho de 95. E o que aconteceu? O empresário chamado James Weingart estava saindo do carro dele ali no estacionamento do local onde ele trabalhava. Ele sai do carro, ele estava prestes a sair do estacionamento quando um homem se aproxima e simplesmente atira no rosto dele. Um caso muito parecido com o da Jane. Como a gente está aqui em outra cidade, né? Então, outra investigadora é designada para esse caso. E essa investigadora é a Christine Murray, que vai ser muito importante aqui para o caso. A diferença desse caso para o da Jane é que o James, ele é levado ao hospital e ele sobrevive. Ele levou uma sorte imensa porque ele foi alvejado aqui perto da bochecha e a bala, gente, bateu num implante dentário dele e evitou que a bala atravessasse ou atingisse alguma parte mais vital. Então ele só ficou com um machucado bem feio aqui na bochecha. E o que salvou o James também foi o pensamento rápido dele na hora ali do ataque. Porque ele cai imediatamente quando ele recebe esse tiro. E apesar do susto, né, que ele levou, ele percebeu que ele estava vivo e ele pensou ali rapidamente em continuar ali deitado do jeito que ele caiu, se fingindo de morto, para que a pessoa que atirou nele acreditasse que tinha conseguido tirar a vida dele, então acabasse saindo. E foi o que aconteceu. Se ele tentasse de repente revidar de alguma forma, se levantar, correr, ele levasse mais tiros e talvez ele não conseguisse se salvar. E assim como na cena da Jane Carver, ali naquele estacionamento não tinha muito com o que se trabalhar, né? A detetive ela só conseguiu recolher a cápsula e tinha ali muito sangue, mas fora isso, nada.
Lembrando aqui, gente, que esse crime aconteceu quase um ano depois, em outra cidade, então até esse momento ninguém ainda tá ligando os crimes nem nada, tá? É uma investigação nova que tá acontecendo aqui. Para Christine Murray e para o time dela que está investigando esse caso, eles acreditavam que pudesse ser um roubo que se tornou violento. Mas, assim, foi descartado já no começo, porque o cara não levou o carro, não levou as chaves do carro, não levou a carteira, não levou nada. Ele foi lá, mesma coisa, né? Atirou e foi embora. Então, como a detetive sabia que ele tinha sobrevivido, né, esse empresário, ela vai até o hospital para conversar com ele. Quando a Christine chega para conversar com o James, ele pôde dizer para ela que quem tinha feito esse disparo contra ele era um homem negro. Mas o que ele começa a contar depois é que fica mais interessante para Christine. Ele começou a contar para Christine que ele tinha alguns negócios com uma empresa chamada Premium Commercial, e essa empresa era de um homem chamado Cole Allen. Investigando essa empresa e esse Cole Allen, a Christine ela começa a descobrir que já tinham vários processos contra essa empresa, que esse nome já era citado em várias denúncias. Esse Cole Allen era um homem ali mais ou menos de 50 anos, conhecido por ser bem intimidador. Ele era dono dessa empresa, a Premium Commercial, que era uma empresa que emprestava dinheiro para empresários, empresas pequenas, para que elas continuassem aí com as portas abertas, continuassem tentando, né, prosperar. Só que ele emprestava esse dinheiro com taxas de juro muito, muito altas. Além das taxas de juros serem absurdas, ou seja, as pessoas quase não conseguiam pagar esse empréstimo de volta, né, conseguiam devolver esse dinheiro, o Cole Allen, ele obrigava ao mutuário, né, a pessoa que estava emprestando esse dinheiro dele, a fazer um seguro de vida que o beneficiário fosse ele, o Cole Allen. E mais ainda, o valor da pólice de seguro era sempre muito maior do que o valor do empréstimo que ele fazia. Ou seja, era meio que um ciclo sem fim, porque a maioria das pessoas, a maioria esmagadora, não conseguia pagar esse empréstimo, provavelmente iria ficar pagando até o resto da vida, e ainda quando essa pessoa morresse, o Cole Allen ia receber a pólice de seguro, né, e esse valor. Mas será que o Cole Allen, ele estava assim com pressa? Ele não ia esperar a pessoa morrer naturalmente para receber esse seguro e de repente mandava tirar a vida dessas pessoas? Porque a Christine, ela descobriu que o empréstimo que o James, né, esse empresário que foi aí alvejado no estacionamento, o empréstimo que ele fez era de $200 mil. E a pólice de seguro que ele teve que fazer no nome do Cole Allen era de $600 mil. Bom, sabendo de tudo isso, de todo esse esquema, a Christine, ela tinha motivos suficientes para trazer o Cole Allen para interrogatório, né, para que ele explicasse tudo isso para ela. Só que havia um pequeno problema, porque o Cole Allen tinha morrido de ataque cardíaco 3 dias antes aí do incidente com o James. Apesar disso, toda aquela ideia de que ele pudesse ter pedido para tirar a vida do James ainda continuava, né? Será que ele deu essa ordem antes dele falecer? Bom, aí a polícia ali de San Clemente começou um trabalho muito árduo de investigar tudo ao redor aí do Cole Allen. Eles foram até a empresa, eles tinham um mandado de busca na empresa, linhas telefônicas, vários cadastros, papelada, tudo que eles podiam investigar para tentar achar alguma conexão, né, com o Cole Allen e ele ter contratado alguém para tirar a vida do James, mas nada era encontrado. E esse caso, gente, ele é cheio assim dos comentários que parecem inocentes, das pulguinhas atrás da orelha, das sementinhas colocadas na cabeça que vão germinar, sabe? As coisas que você vai pegando no ar. E é o que vai acontecer aqui, porque a Christine Murray, ela tava já sem esperanças, né? Parecia tão promissora essa ideia aí do Cole Allen ter realmente contratado alguém para tirar a vida do James, enfim, que existia todo esse esquema. Mas ela não conseguia nada concreto, né? Até que um colega ali dela da delegacia faz um comentário que ficou na cabeça dela. Ele fala o seguinte comentário: bom, o único caso que eu me lembro de um homem negro atirar em uma vítima branca, assim, aleatoriamente, foi mais ou menos um ano atrás, lá em Fountain Valley, que era o caso da Jane. Quando a Christine ouviu isso, ela falou, não, isso tem que estar ligado de alguma forma, não deve ter sido aleatório. Muitas semelhanças, né? O agressor
era negro, poderia ser a mesma pessoa. As vítimas foram atingidas um tiro no rosto, assim, aleatoriamente. A pessoa chegou, atirou e foi embora e fugiu, não disse nada. Então, com certeza, eles estavam conectados. Então, imediatamente, a Christine, ela entra em contato com a Kim Brown, né, e o Bob Mosley, que eram os investigadores lá de Fountain Valley, do caso da Jane. Ela liga contando o que tinha acontecido, contando que ela acreditava que pudesse ter alguma conexão. E, é claro, os investigadores ali de Fountain Valley ficaram muito, muito entusiasmados. Eles falavam, com certeza, deve ter alguma coisa a ver, vamos resolver o nosso caso, que está aí quase um ano parado. Mas esse entusiasmo todo não durou muito, porque eles não conseguiram encontrar nenhuma relação da Jane Carver com o Cole Allen, né? Com esse dono dessa empresa que fazia esses empréstimos. Nada, não tinha nada, nenhuma mísera pista. Diante disso, as duas delegacias aqui seguem cada uma com o seu caminho e com a sua investigação. Só que as investigações das duas delegacias, das duas cidades, estavam paradas. Elas não tinham para onde ir. Aí passam-se algumas semanas, cerca de 2, 3 semanas, a detetive Christine Murray, aqui de San Clemente, do caso do James, ela recebe uma ligação. E quem estava nessa ligação? A ligação foi feita, gente, pela viúva do Cole Allen. Eu sei, é muita gente, por isso que eu vou chamar ela de viúva do Cole Allen, para não ter mais um nome aqui. Mas ela é a viúva desse cara que acabou falecendo de ataque cardíaco e era o dono da empresa, tá? Ela liga para o departamento porque ela disse que estava sendo ameaçada. Ela disse que um homem alegava que o marido dela tinha pedido para ele tirar a vida de alguém, ele foi lá e fez, e agora ele queria o dinheiro. Não interessava se o marido dela já tinha morrido ou não, ele queria o dinheiro, então ele estava ameaçando a viúva. Era o que a Christine estava esperando, uma confirmação de que o Cole Allen agia dessa forma, né? Que ele queria tirar a vida das pessoas que ele emprestava dinheiro para poder receber essas apólices de seguro. E agora a própria viúva estava confirmando isso para ela. Essa viúva, ela estava com muito medo aí pela vida dela, ela achava que algo poderia acontecer, por isso que ela foi atrás dos policiais e da delegacia, né, para pedir ajuda. Então, o que a Christine resolve fazer? Ela resolve armar um esquema aí para conseguir mais informações. Ela pega um investigador ali da delegacia e ela faz com que ele vá conversar com esse sujeito que está aí ameaçando a viúva. Ele vai disfarçado, obviamente, ele vai ali como se ele fosse assim um capanga do Cole Allen ou da viúva, tá? Ele vai conversar com esse sujeito, eles gravam tudo, áudio e vídeo, e esse sujeito, ele diz que ele não é o cara que atirou, tá? Ele é um intermediador. Ele fala assim, não, eu tô aqui em nome do fulano que tirou a vida aí de alguém a mando do Cole Allen. Eu só tô aqui intermediando tudo. E ele me mandou dizer que ele quer o dinheiro dele, que ele fez o serviço, então agora ele quer o dinheiro. Esse indivíduo se identifica ali nas gravações como Paul Aileen. Só que a Christine, ela acreditava, vendo depois as fitas e tudo mais, que esse cara não era um intermediador coisa nenhuma, que ele era o próprio atirador. Porque assim, ela pensou o seguinte, quando o cara foi lá, tirou a vida de alguém e ele tá indo cobrar o dinheiro, ele mesmo vai lá cobrar o dinheiro, ele não vai mandar outra pessoa fazer isso, né? Ela achou muito estranha essa ideia, então ela acreditava que sim, aquele cara que estava em vídeo falando tudo aquilo, foi a própria pessoa que atirou no James. Bom, eles vão então investigar agora esse tal aí desse Paul. E o que eles descobrem? Que o Paul Aileen era dono de uma loja de autopeças e que ele havia emprestado 30 mil do Cole Allen, com juros de 36% compostos anualmente. E a essa altura, ele não conseguia mais pagar esse empréstimo e que provavelmente estava desesperado. Então, eles acreditavam que esse Paul, ele estava devendo, né, para o Cole Allen, não estava conseguindo pagar, e uma forma dele quitar essa dívida com o Cole Allen era ele tirando a vida de alguém, né, que o Cole Allen queria que não estivesse mais vivo. Então agora a polícia pega uma foto do Paul Aileen, colocam aí no meio de outras fotos de outras pessoas, outros suspeitos, digamos assim, e levam para o James, né? O James que foi essa vítima aí desse ataque no estacionamento, para ver se ele conseguiria reconhecer
né, o Paul no meio daquelas fotos. E, inclusive, eles foram meio que já à tarde da noite na casa do James, ele estava até meio dormindo, os policiais até pensaram assim, poxa, será que ele vai conseguir reconhecer, que pode ser que ele ainda esteja meio sonolento, mas não. Ele estava muito certo na hora que ele identificou exatamente a foto do Paul Eileen. Ele olhou para a foto e falou, foi esse cara que atirou em mim. Diante dessa identificação do James, a polícia prende o Paul Eileen em 23 de abril de 96. Lembrando aqui que o atentado ali contra ele, né, no estacionamento, aconteceu dia 10 de abril. Então, até que foi uma investigação aí rápida, né? Apesar que eles ficaram ali nos becos sem saídas e tudo mais, levou 2 semanas para eles prenderem esse primeiro suspeito. Mas a polícia, ela precisava de mais provas, né? Mais evidências que ligasse o Paul Eileen ao James. Então, no momento que eles estão fazendo a prisão ali do Paul, eles já fazem uma busca na casa dele, na esperança de encontrar algo relacionado, por exemplo, à arma. Mas não tinha nada. Nada que relacionasse o Paul com o James. Mas, de qualquer maneira, eles levam o Paul até a delegacia para que ele prestasse ali mais esclarecimentos. E ele não tá falando nada. Ele continua com a história que ele tentou ali contar, né, na hora que o investigador disfarçado foi falar com ele. Ele fala que ele era apenas um soldado. Ele falou exatamente essa expressão. Que ele não atirou em ninguém, que ele estava só lá tentando receber esse pagamento, né, pro amigo dele que realmente tinha feito o serviço. Ele também falava que ele não era um cara violento, que ele jamais atiraria no rosto de alguém. Aí, a polícia, ela se lembrou de um detalhe, que o Paul Eileen não sabia que o James estava vivo. E quando a polícia dá essa notícia para ele, a reação dele foi muito curiosa, porque ele ficou bem atordoado com essa notícia, bem preocupado. Porque, é claro, agora ele está preocupado, né, que o James possa ter reconhecido ele. E é exatamente isso que a polícia conta para o Paul, que o James já tinha reconhecido ele naquela foto. E aí ele solta uma frase bem curiosa. Ele disse o seguinte, abre aspas, todos os homens negros devem parecer iguais para um velho homem branco, fecha aspas. Quando ele fala essa frase, a Christine, que estava na sala ali de interrogatório, os outros policiais, eles ficam intrigados, porque em nenhum momento eles falaram a aparência do James pro Paul Eileen. Eles não falaram que ele era branco, que ele era mais velho, nem nada do tipo. Então, ele falar essa frase ali naquele momento, parecia que ele sabia exatamente quem era o James. E talvez ele realmente fosse o cara que atirou no James. Quando a Christine, ela escuta essa frase ali na sala de interrogatório, ela resolveu encerrar essa entrevista. Então, ela sai da sala e fala ali para o parceiro dela finalizar esse questionamento e tudo mais. Lembrando aqui que tudo isso foi gravado. E vai ser bem importante lá na frente. Mesmo aqui com o caso de San Clemente indo, né, caminhando para uma resolução, a Christine, ela não conseguia esquecer o caso da Jane. Eu não esqueci também da Jane, calma, gente. Ela achava ainda que tinha alguma conexão. Então, a Christine, ela entra novamente em contato com a delegacia lá de Fountain Valley, com a Kim e com o Bob. Ela envia uma foto do Paul Eileen para eles que eles pudessem comparar com aquele retrato falado que eles tinham. Só que já de cara eles olham ali tanto o retrato quanto a foto, eles acreditam que não é a mesma pessoa. Algumas partes da fisionomia, principalmente do retrato falado, assim, que era um rosto mais magro, mais chupado, digamos assim, uns ossos aqui mais proeminentes, né? E que era diferente. Alguns detalhes do nariz também, então eles acreditavam que não era a mesma pessoa. Mas eles pegam também essa foto e começam a apresentar para as testemunhas, né, que viram o caso da Jane ali acontecer, para as pessoas que viram aquele atirador da Jane. Eles mostram essa foto e essas pessoas também achavam que não era o mesmo sujeito, era outra pessoa. Então, novamente, uma frustração, né? Novamente, a Christine achava que tinha alguma conexão, que talvez aquele caso fosse resolver, né? O caso da Jane, de novo,
nada era resolvido. Então ela volta para o caso dela ali, né, que era o caso do Paul Elaine e do James. Ela tá ouvindo a gravação da entrevista com o Paul Elaine. Ela tá ouvindo porque quando você faz essa entrevista, pelo que eu entendi, lá na hora, e você grava e alguém transcreve essa gravação. Mas ela queria olhar a transcrição e olhar a gravação, porque às vezes a pessoa que está transcrevendo, ela não consegue colocar as palavras corretamente, no mesmo sentido que foi feita a gravação, então às vezes pode mudar o sentido. Então é sempre bom que tenha essa revisão, né? Para que não tenha nenhuma frase distorcida, nem nada do tipo. Então ela tá lá olhando, revisando tudo isso ali pro caso dela. Quando ela chega na parte da gravação, né, que ela sai da sala. Ela sai da sala e fica só o Paul Elaine com o parceiro dela que estava ali fazendo a entrevista junto. E nessa hora, o Paul Elaine fala uma coisa muito importante aqui pro caso. Ele solta uma frase meio aleatória assim, dizendo que o Cole Allen estava bravo, estava nervoso com um tal de Leonard Mundy porque ele tinha atirado na pessoa errada. Esse parceiro da Christine, quando estava ali na sala, ouviu essa frase, ele não fez nenhuma conexão na hora, assim, ele não achou que aquilo ali era algo importante, por algum motivo. Então, ele não falou nada para ela. Por isso que a Christine só descobre essa informação na hora que ela está revisando a transcrição. Por isso, gente, que é sempre bom revisar tudo, né? Quando a Christine vê essa informação, de novo ela pensa na Jane. Será que essa pessoa errada era a Jane Carver? E agora a Christine, ela tem que descobrir quem é esse Leonard Mundy, mais um nome que surge, mais alguém que ela precisa investigar. E ela descobre que o Leonard Mundy é um eletricista e que ele é pai de 2 filhos e que ele fez 2 empréstimos com o Cole Allen no valor de $40 mil. Então, será que o Leonard Mundy estava com o mesmo problema do Paul Elaine? Né? Não conseguia mais pagar os empréstimos, sabia que não ia conseguir quitar de nenhuma maneira, e a forma de pagar a dívida com o Cole Allen era atirando em alguém e tirando a vida de alguém. Poderia ser. Quando a Christine, ela entra em contato novamente, né, falando que agora ela tem um outro suspeito, que pode ser o suspeito do caso da Jane, ela é impedida de continuar, digamos assim, entre aspas, interferindo no caso do outro condado, né, ali do Fountain Valley. Então eles proíbem ela e falam, olha, fica trabalhando só no seu caso. Só que a Christine, ela não obedeceu essa ordem, e ainda bem que ela fez isso. Porque no tempo livre dela, que ela não estava investigando o caso que era dela realmente, ali de San Clemente, né, ela ficava ali analisando o caso da Jane Carver. E olhando ali os registros dela, do caso dela mesmo de San Clemente, ela descobriu uma coisa muito curiosa, que a família do James, né, o homem que foi alvejado no estacionamento, eles tinham uma casa em Fountain Valley. E que eles moravam nessa casa exatamente na época que a Jane Carver foi assassinada. Isso, por si só, já é uma conexão, mas a história vai ficar, assim, mais cabeluda. Então, vamos lá, gente, que cada passo dessa história é mais coisa que aparece. Vamos lá. Ela descobriu o seguinte, que eles tinham essa casa em Fountain Valley, né? O James e a esposa dele, a Peggy. Na verdade, o nome dela era Margaret e o apelido era Peggy. Então, tem fontes que falam Margaret, tem fontes que falam Peggy. Eles tinham essa casa em Fountain Valley. Lembrando aqui que o James fez esses empréstimos com o Cole Allen. E num desses empréstimos, ele colocou a casa ali de Fountain Valley como garantia. Só que, para ele colocar essa casa como garantia no empréstimo, tinha que assinar o James e a Peggy. Só que a assinatura da Peggy foi falsificada, ou seja, ela não concordou em colocar a casa como garantia no empréstimo. Então, quando o Cole Allen tentou confiscar essa casa, né, ela não aceitou. A Peggy não aceitou dar essa casa para o Cole Allen porque ela não assinou, a assinatura dela era falsificada. Então, o que a Peggy fez? Ela entrou com uma ação civil por práticas comerciais fraudulentas e essa ação estava em andamento em 1995, quando a Jane foi morta. E a audiência dessa ação, onde a Peggy iria testemunhar, seria 3 dias depois
da data que a Jane foi morta. Então, para Christine, as coisas estavam fazendo algum sentido, mas ao mesmo tempo ainda não estavam concluídas. Ela conseguiu uma conexão, digamos assim, né, da casa do James ali e da mulher ser em Fountain Valley, que era a cidade onde a Jane foi morta. Existia essa proximidade de datas, né? Tudo isso que estava acontecendo, a ação civil e tudo mais. Mas ela não conseguia, assim, juntar tudo. Ainda faltavam peças. Então, a Christine, ela tem uma ideia, assim, meio doida. Ela resolve dirigir até essa casa em questão. Essa casa aí do James em Fountain Valley, que estava no meio de toda essa maracutaia aí do empréstimo. Quando ela tá na rodovia, ela descreve essa rodovia, assim, como sendo um pouco confusa. Existiam duas saídas principais, né, da rodovia ali para você poder entrar em Fountain Valley, que seria a saída sul e a saída norte. E ela pega uma dessas saídas e ela segue, assim, as coordenadas que ela tinha feito no mapa, né? É meio que assim, pega a saída, vai reto e em certo momento vira à direita, vai andar mais um pouquinho, você vai chegar na casa da Peggy e do James. Só que quando ela faz esse caminho, seguindo essas coordenadas, assim, que eram até simples, né? Ela acaba caindo, gente, exatamente no local aonde a Jane Carver foi assassinada. Para eu tentar explicar melhor para vocês, eu vou tentar fazer um mapa aqui, que eu ainda não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou tentar fazer um mapa aqui para vocês entenderem o que foi o que aconteceu. A gente pode ver essa rotatória aí com duas saídas, ou no caso, duas entradas para Fountain Valley. E as coordenadas, segundo as fontes, pelo que eu pesquisei, era saída rotatória, você segue reto até a rua onde tem um parque, esse que eu tô mostrando, vai seguir um pouco para frente e à esquerda vai estar a casa da Peggy e do James. Só que se você pegar outra saída, no caso aqui que a gente está vendo a parte de cima, azul do mapa, você vai fazer a mesma coordenada, vai seguir reto e virar na rua onde tem um parque, esse grande que vocês estão vendo aí, segue um pouco para frente e também vira à esquerda, você vai dar na casa da Jane. Então, é a mesma coordenada, só que você vai cair num lugar completamente diferente se você errar a entrada ali da cidade, né? Nessa rotatória. E agora, essa visão de cima do mapa para a gente ter uma noção aí dos dois caminhos. Então, a Christine começou a pensar duas coisas. A primeira, que talvez o alvo do atirador naquele dia era a Peggy, né, amando do Cole Allen, porque ela iria testemunhar contra ele. E que naquele dia esse atirador acabou fazendo o mesmo erro que ela fez. Ela pegou a saída sul ao invés de pegar a saída norte. Ele seguiu as mesmas coordenadas e ele acabou dando ali no cruzamento onde ele atirou na Jane. Então agora, com todas essas informações, a Christine ela começou a pensar se essas duas mulheres, a Peggy e a Jane, seriam facilmente confundidas. Algumas coisas elas tinham em comum. Por exemplo, elas tinham mais ou menos a mesma idade, as duas frequentavam o parque, só que tinham muito mais diferenças. Porque a Jane, ela frequentava o parque porque ela corria. A Peggy, ela frequentava o parque porque ela andava com o cachorro. Elas moravam longe ali uma da outra, né? Se você for ver no mapa, não é uma casa próxima da outra. A Jane era loira, a Peggy era morena. Então, por alguma razão, a Christine acreditava que esse atirador, ele olhou para Jane e achou que ela era a Peggy e atirou nela sem nem se certificar se era a pessoa correta. Não que tivesse uma pessoa correta, ele não deveria fazer isso com nenhuma delas, né? Mas não era a pessoa que ele havia sido mandado para tirar a vida, né? Ele faz isso com a Jane e sai do local. E por isso também que algumas pessoas ali do local falaram que ele parecia meio perdido, assim, como se ele não conhecesse a região. Porque ao invés de fugir de uma vez, ele ainda foi visto andando de carro pela região. Então, realmente parecia que ele não conhecia o lugar. Até por isso que ele pode ter errado a entrada, né? Porque se a própria detetive ali errou, seria algo muito comum de outras pessoas fazerem. E a Christine, ela fez esse caminho ali da rodovia para a casa das duas várias vezes, para ter a certeza, assim, que esse erro era possível de acontecer. Quando ela tá com todas essas informações, ela vai novamente lá na delegacia de Fountain Valley, né? Ela comunica a todo mundo lá de tudo isso que ela tinha descoberto.
Bom, eles acreditavam, né, que a pessoa que foi até Fountain Valley fazer tudo isso era o Leonard Mundy, esse cara que o Paul Ellen falou que tinha atirado na pessoa errada. Quando eles estão ali ainda investigando mais um pouco sobre o passado do Leonard Mundy, eles não encontram nada, assim, violento, nenhum tipo de crime muito grande, assim, na ficha dele. Então, eles precisavam, de novo, agora provar a conexão do Leonard com o Paul Ellen, né, com todo esse esquema. Novamente, eles vão até a empresa do Paul Ellen, né, para procurar pistas novamente. E agora, como esse crime está sendo investigado também pela delegacia ali de Fountain Valley, são eles que vão até a empresa agora fazer essa busca. E vai aquele detetive que eu já mencionei aqui, o Bob Mosley. Ele vai até a empresa e lá eles conseguem agora encontrar documentos que ligam o Paul Eileen ao Paul Ellen, né? Eles encontraram o documento do empréstimo, né, lá do Paul Eileen. Mas nada do Leonard Mundy. Só que aí esse detetive ele usa assim a persuasão, aquela persuasão policial, né? Não é violência nem nada do tipo, mas a ameaça, né? Do tipo, olha, eu preciso que você encontre o que eu tô procurando e eu sei que esse papel está aí. Se você não me entregar apenas o que eu tô procurando, eu vou trazer aqui toda a delegacia para revistar essa empresa inteira, que vai achar muito mais coisas que vocês não querem que encontre. Então, quando ele faz essa pequena ameaça, o funcionário tira da última gaveta o contrato de empréstimo do Leonard Mundy. E junto com essa papelada também tinha uma foto do Leonard Mundy. Tanto os papéis do empréstimo do Paul Eileen quanto do Leonard Mundy estavam assim com a dívida quitada. Tinha um carimbo escrito quitada. Coisa que nunca acontecia nessa empresa, porque as pessoas nunca conseguiam quitar os empréstimos. O que dava a entender que de alguma forma esses dois homens quitaram a dívida com o Paul Ellen, mas de outra maneira, né? Não pagando em dinheiro. A polícia agora pega a foto do Leonard Mundy e leva para as testemunhas que tinham visto o atirador da Jane Carver. E imediatamente eles reconhecem o Leonard Mundy como sendo esse atirador. Se você comparar com o retrato falado, você vai ver que é realmente parecido, principalmente essas características desse rosto mais magro. Então, só para a gente entender o que está acontecendo. Esses dois homens, o Leonard e o Paul Eileen, eles tinham esse empréstimo com o Paul Ellen. Eles sabiam que eles não iriam conseguir pagar esse empréstimo. Então, a forma que eles conseguiriam quitar essa dívida era tirando a vida de alguém amando do Paul Ellen. Primeiro, ele manda o Leonard Mundy tirar a vida da Peggy, porque a Peggy estava processando ele, porque a Peggy estava dificultando aquela casa que ele queria ali em Fountain Valley, né? Só que deu errado isso, né? Porque o Leonard Mundy tirou a vida da Jane Carver. Ele tirou a vida da pessoa errada. Eu acredito, gente, que ele deva ter perdido esse processo, tá? Eu acho que ele não conseguiu essa casa, né? A Peggy deve ter ganhado essa ação. Então, um ano depois, o Paul Ellen continuava ainda irritado com essa família, né? Do James e da Peggy. Ele resolve tirar a vida do James, porque ele tinha aquela pólice de seguro de $600 mil, que era 3 vezes o valor do empréstimo que o James fez com ele. Então, para isso, ele chama quem? O Paul Eileen. E é por isso que eles encontram os documentos desses empréstimos desses dois homens com a dívida quitada. E se a gente for pensar aqui, gente, nenhum dos dois conseguiu fazer exatamente o que foi pedido para eles, né? Porque o Leonard Mundy, ele tirou a vida da pessoa errada, ele tirou a vida da Jane. E o Paul Eileen não conseguiu tirar a vida do James. Bom, agora voltando aqui para a investigação, a polícia vai até a casa do Leonard Mundy. E ele não resistiu à prisão, eles também já fizeram uma busca na casa dele, foi tudo muito rápido. Mas ele não confessa o assassinato da Jane, ele fala que ele não atirou ninguém, que ele não era um assassino de aluguel. Mesmo sendo confrontado com o retrato falado, né, que era muito parecido com a foto dele, ele admitia. E ele mesmo chega a requisitar um teste de polígrafo. Ele diz, pode fazer esse teste em mim, pode perguntar o que vocês quiserem, que vocês vão ver que eu não fiz nada disso. Só que ele fez o teste e reprovou. Então, o que a polícia faz aqui para finalizar essa identificação, né, para ter a certeza que eles estavam com o cara certo, a polícia, ela pega o Leonard Mundy com mais 5 homens,
Todos eles, assim, muito parecidos entre si, colocam naquelas salas de identificação que a gente sempre vê aí em filme e tudo mais, e trazem as testemunhas que viram o que aconteceu com a Jane aquele dia, aquelas pessoas que conseguiram ver o atirador mais de perto. E sem titubear, todas elas reconhecem o Leonard Mundy. Quando as duas delegacias, né, chegaram a esse resultado deles conseguirem identificar os dois, mas principalmente o da Jane, né, o atirador da Jane, eles ficaram muito emocionados. No documentário que eu vi, tem todos esses investigadores falando, tá, gente? Eu vou tentar colocar aqui na descrição para vocês, porque tem aqui no YouTube. É muito emocionante de ver, assim, né, porque já tinha se passado aí mais de um ano agora nesse momento do que tinha acontecido com a Jane, ninguém tinha as respostas, né? Agora, finalmente, eles tinham um rosto para a pessoa que fez tudo aquilo com ela. Mas tinha o outro lado, né? Ao mesmo momento que você tá, de certa forma, assim, feliz e emocionado porque você conseguiu encontrar o culpado, você fica extremamente frustrado e triste pelo motivo. Afinal, não teve motivo nenhum. A Jane era a pessoa errada. Ela morreu porque estava no lugar errado na hora errada. Ela nunca teve nada a ver com essas pessoas, com essa empresa, com empréstimos, com ninguém. Depois de todas essas confirmações, o detetive, o Bob Mosley, vai dar notícia pro Al, né, pro marido da Jane. E era aquela sensação que eu comentei aqui com vocês, né? Por um lado, resolveram, sabe quem fez, a pessoa vai pagar por isso. Mas pelo outro lado, essa coisa triste de que foi um erro, né? Não era a Jane. Não que se fosse a Peggy estava tudo bem, mas acho que vocês entendem. E no documentário ele comenta assim que esse momento foi muito emocionante, que os dois se abraçam, né? O Bob Mosley e o Al, e choram muito. Bom, em todos os processos judiciais confirmaram que ambos, Leonard Mundy e Paul Eileen, foram contratados para tratar em nome de Cole Allen, em troca da liquidação de suas dívidas com a Premium Commercial. Paul Eileen é considerado culpado da tentativa de assassinato de James Weingart e condenado a 29 anos de prisão. Leonard Mundy pegou a prisão perpétua pelo assassinato de Jane Carver. A condenação do Leonard Mundy não foi, assim, aceita pela família dele, né? Eles não acreditavam que ele tinha cometido esse crime. Eles não acreditavam que ele maria por dinheiro, que ele era esse tipo de pessoa. A mulher dele falou nessas audiências, no julgamento, que ela não era uma mentirosa, que ela jamais defenderia um assassino, então que ela sabia que o marido dela não tinha feito aquilo, que ele estava sendo incriminado de alguma maneira. Teve um amigo, o vizinho também do Leonard Mundy, que ele falou que as pessoas que estavam ali ao redor da Jane Carver, né, quando tudo aconteceu, elas estavam muito longe, que elas jamais conseguiriam reconhecer o rosto do Leonard Mundy tão de longe assim. E ele falou uma frase para a família que a satisfação que eles estavam tendo ali agora desse caso era falsa, porque o Leonard Mundy não era o culpado. Mas o Al Carver, ele não tem dúvidas nenhuma, os investigadores também não, de que sim, o Leonard Mundy foi o cara que tirou a vida da Jane. E o Al, ele até fala, assim, ele deu algumas entrevistas na época falando que provavelmente a família do Leonard Mundy não conhecia esse outro lado dele e que ele compreendia essa revolta, né? Ele compreendia deles não quererem aceitar, mas que sim, ele era um aluguel frio, que foi capaz de sair do carro, atirar no rosto da Jane e ir embora sem nenhuma reação. E o mais incrível disso é, eu vi em uma das fontes que o filho mais velho, se eu não me engano, da Jane, ele chegou a dizer que ele sentia pena do Leonard Mundy, que essa atitude que ele teve foi porque ele estava numa situação muito difícil e talvez ele não estivesse pensando muito bem. Aí a gente já vê o quão essa família é evoluída, né? E assim, dá pra gente ter ainda mais noção de como era a Jane, né? Porque ela que criou esses meninos. Porque nesse momento, esse menino ainda conseguiu ter uma pena, né? Ter esse tipo de sentimento pelo cara que tirou a vida da mãe dele. É algo realmente, assim, de outro nível. Bom, depois de tudo isso resolvido, né, os amigos, conhecidos, vizinhos da Jane, eles fizeram uma corrida em nome dela, né, já que era uma coisa que ela gostava de fazer muito. O nome da corrida é Run for Jane.
E eles conseguiram arrecadar 75 mil dólares que foram colocados em um fundo de bolsa de estudos para estudantes que precisavam de ajuda financeira para frequentar a faculdade. A Kim Brown, que foi a investigadora ali do caso da Jane, ela foi homenageada pela família Carver. E a Christine, que foi a detetive lá do caso do James, né, do caso de San Clemente, ela recebeu uma medalha de mérito do xerife ali do condado, né, por causa desse caso, né, por ela não ter desistido, por ela ter ouvido aquela vozinha no ouvido, como eu falei para vocês lá no começo, de que esses casos estavam ligados de alguma maneira. Na cidade ali, agora bem no... Quer dizer, agora não, né, porque eu procurei no Google Maps e não está mais lá. Mas na época onde tudo isso foi solucionado, no local daquela placa, que no início eu falei para vocês que eles estavam pedindo ajuda, eles colocaram uma placa que dizia o seguinte: obrigado, amigos da Jane, voluntários e público que ajudaram a encontrar o assassino de Jane. Não poderíamos ter conseguido sem vocês. Polícia de Fountain Valley. Esse caso, gente, como eu falei, eu conheci recentemente, eu não conhecia. Ele é um pouco complexo, porque são muitas pessoas, são 2 casos em 2 cidades diferentes. Eu espero que tenha conseguido contar pra vocês direito. Mas, assim, é um caso que deixa a gente frustrado, mesmo com a resolução dele, né? Porque sempre, na verdade, o crime normalmente é sempre uma injustiça, né? É raro alguns casos, assim, que não são, né? No caso, por exemplo, de terça-feira, não foi uma injustiça, né? Porque ela estava se defendendo. Se você não assistiu o caso da Susan, assista depois. Mas nesse caso aqui é uma injustiça muito maior porque foi um erro, né? A Jane, ela não tinha nada a ver com essas pessoas. Talvez ela nem soubesse quem eram essas pessoas, assim, essa empresa, esse Coellen, enfim, nada. Então é muito triste que uma família seja afetada dessa forma, assim, por um erro, né? Por um erro de outras pessoas ruins, de outras pessoas que estão envolvidas com coisas nada a ver com a família da Jane. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que exaltar aqui o trabalho dessas 2 equipes, né? E dessas 2 mulheres, a Kim e a Christine, que não desistiram desse caso, principalmente a Christine, né? Que o tempo inteiro ficava pensando no caso da Jane, o tempo inteiro atrás, o tempo inteiro tentando achar alguma conexão, até que ela realmente encontra, né? Eu sempre vou enaltecer o trabalho de uma investigação bem feita, que não é a grande maioria, a gente sabe disso, assim, que os casos deixam a desejar, mas nesse caso, eu acho que ela foi uma investigação muito bem feita. Enfim, gente, eu não sei mais muito o que falar sobre esse caso aqui pra vocês. Eu quero a opinião de vocês aqui embaixo. Gosto muito quando vocês contam a visão de vocês de tudo isso, né? Algumas coisas que eu deixo passar e daí vocês colocam aqui embaixo, então comenta aqui pra mim. E é isso pro caso de hoje, gente. Muito obrigada por ter ficado comigo até o finalzinho desse caso complexo aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou aqui e assistiu esse vídeo pela primeira vez, se inscreve no canal. Tem muita gente que assiste os meus vídeos sempre, mas não é inscrito. Se inscreve aí pra gente crescer essa família, chegar nos 50 mil logo. Hashtag vem 50 mil. Pra gente ter um outro bolo, né? A gente podia fazer um bolo quando eu fizer 50 mil. O que vocês acham? Um bolo na live, como eu já fiz antes. Então ajuda a crescer essa família. Um agradecimento muito, muito especial aos membros aqui do canal, do Na Sala da Minha Casa. Esses nomes que vocês estão vendo na tela, que estão crescendo cada vez mais. Eu tô muito feliz. Vou aproveitar também aqui para fazer um agradecimento a quem tá no plano do Quadrinhos, tá, gente? São 2 planos que você pode participar aqui nos membros. Mas se você não quiser ser membro ou não puder ser membro, tá tudo bem, gente. Fica sempre comigo aqui até o finalzinho do vídeo. Curte, comenta, compartilha, que você me ajuda muito. E eu esqueci de dizer que se você quiser ser membro, tem um link aqui na descrição, tá? Clica lá que vai ter um videozinho explicando tudo certinho. Vão me seguir lá no Instagram, gente. Lá no Instagram eu não falo sobre crimes. E a família do Instagram tá crescendo também. Eu cheguei a 8 mil esses dias aí, eu tô bem feliz. Lá eu mostro mais sobre o meu dia a dia, como eu sou. Tem dias que eu posto trocentas coisas, tem dias que eu não posto nada. Mas se você quiser, eu tô por lá também. E o link também tá na descrição, junto com o link dos meus outros canais, caso você queira se inscrever. Tá bom? A gente se vê num próximo vídeo que, se tudo der certo, vai ser bem próximo mesmo. Então, fiquem ligadinhos aí, ativem notificações e tudo mais. E é isso. Um beijão. Fiquem bem.